Bom, pessoal, demorei um pouco porque tinha esquecido de colocar né? Eu acho que é só ligar o gravador, não, só ligar a câmera e tá tudo ok. Talvez no futuro, né? Ou num outro notebook. Bom, eu venho mais uma vez falar do mesmo assunto porque ele me pegou muito de surpresa. Apesar de eu ter feito alguns é, blocos, algumas apostilas de psicanálise em 2008, 2007. Como eu tinha minha mãe por perto, realmente eu fiz vários cursos e, e várias práticas espirituais, mas parecia assim que eu não dava conta de fazer com ela do meu lado, ou então eu não tinha disciplina, né? A questão mais é disciplina porque ela ainda estava viva e aqui no Parque Pedra da Cebola eu fazia Lian Kun, né? Que é uma prática de respirar, de trazer a força do prana para gente. E depois as coisas foram ficando. E a coisa acabava se resolvendo sem eu ter que fazer muito, sem eu estar muito estressada ou ansiosa, né? Então, assim, eu estou fazendo esses vídeos porque desde pequena eu sou assim. Quando me acontece uma coisa, eu sempre aviso para as pessoas para que não aconteçam com elas. Isso já é de mim mesma, eu lembro disso na infância e tal. Então, mais uma vez, eu faço esses vídeos para que não aconteça a mesma coisa. A minha mãe é daquela época antiga, né? Então, assim, não se falava em bipolaridade, ah, um pouco se falava sobre estresse, mas depressão, tudo muito escondido, era tudo muito tabu, principalmente para as pessoas que precisavam trabalhar. E hoje em dia, todo mundo sabe que é uma das primeiras doenças e que depois acarretam as outras. A depressão, ela pode, contínua, ela pode atacar um órgão, né? Como sempre perguntam se pode se diagnosticar ah, problemas da alma, porque a depressão é alma, não é só neurológico. Precisa da química? Precisa. Descobri um pouco tarde? Descobri. Então, assim, eu tenho até uma página no Face que é o primeiro sinal, peça ajuda. E é isso. Eh, mas peça ajuda, mas vai fundo naquilo. Não é dar aquela melhoradinha e parar como eu fazia. O que me veio a acarretar problemas gravíssimos, por eu não estar equilibrada, e você não sabe nunca quem você vai encontrar pela frente, né? Às vezes encontramos pessoas que estão em condições piores do que nós e que não assumem ou que também não sabem que estão, né? Principalmente as do sexo masculino, que não admitem. E eu, apesar de ser do sexo feminino, eu também não admitia, porque eu encarnei muito essa coisa do herói da família, né? Que tem que dar conta, tem que dar conta. E eu assimilei todo o drama da minha mãe. E não foi fácil. E eu sentia isso já, né? Muitos anos. E ia sempre de paliativo, Sou Rosa Cruz, eh, oração, meditação, reiki, ah, várias outras formas de adquirir energia, mas no finalzinho, assim, quando ela tomou um remédio que a fez mal, ela teve uma semana muito mal, ela caía, não dormia, e eu junto. Eu a pegava do chão, eu lembro que um dia que eu a peguei do chão, meu coração meio que, né, fez ele é músculo, né, ele fez "que", e a partir desse dia, eu fiquei já estava, né, na questão do pânico,
pela responsabilidade e também pela sensibilidade. E fui ao médico e tal, e ele disse: "Olha, você tem uma arritmia leve e tal, não sei o quê". Mas não tomei remédio, não gosto, nunca gostei. Agora estou precisando tomar, porque senão, eu não aguento os os estímulos da vida. Inclusive, tenho evitado bastante estímulos estressantes por conta disso. E às vezes eu me questiono, como eu era muito de enfrentamento, como a minha mãe, né, porque ficamos juntas há 53 anos, a gente acaba imitando, né, todos toda a forma, todos os hábitos, né. E eu a tinha como mestra. E hoje a tenho, continuo a tendo como mestra, só que o Brasil mudou muito, né. Assim, de repente, veio uma questão de ordem. Hã, as pessoas podem mais se manifestar no jurídico, e temos, a questão da depressão e de tomar remédio já não é tão, né, é um pouco, alguns patrões não vão querer ter uma pessoa que seja deprimida, né, porque vai dar custos, ah, vai, ter que pegar licença, então quer dizer, mas pelo menos, escondido a pessoa pode, se revelar, né, a pessoa pode se cuidar. Bom, não foi meu caso, porque eu já estava aposentada, né, aposentei há muitos anos. Mas eu não acreditava que eu me aposentei por esta questão, e sim por inadequação ao sistema brasileiro. E uma coisa leva a outra. Realmente, o fundamental foi isso, ver as situações em que minha mãe passou, né, e o pessoal hoje está muito essa questão do negro, né, que ele, hã, realmente foi muito oprimido e tal. Agora, os imigrantes que vieram, né, de outros países também passaram por isso. Não todos, mas, no caso da minha mãe, ela assumiu a família toda, teve realmente uma questão de muita responsabilidade num país irresponsável, que agora está saindo tudo, está tudo vindo à tona, e todo mundo protestando e coisa e tal, e continuam rasgando a Constituição, né. Então, assim, a gente é uma república que ainda é uma republiqueta, né, com a fachada de democracia. Mas, como dizem, as instituições estão funcionando, né, os militares dizem que as instituições estão funcionando, então, não tomarão nenhuma medida. Mas a gente sabe que existe um algo, muito terrível mesmo por trás disso, né, que é a implantação do comunismo. Então, assim, eu estou me dando o luxo de me curar desse medo, porque, como viver com toda essa parafernália que nós estamos agora, né, sempre foi, mas esse risco, assim, de ter uma guerra civil, viver com medo, né, e eu me traumatizei, muito com a situação da minha mãe, foi muito traumática, e isso durante toda a vida. E sempre ansiosa para que ela não sofresse, porque eu vi que a mãe ela sofria e isso batia normal, né. O que dói em um ser amado, dói em você. E e ainda mais quem tem tendência a se doer, né, tudo me dói, sol na 12, peixes, eh, apesar de estar no signo fixo, né, taurino,
esse sol de 12 ele vai me levando sempre para baixo, né. O que é a depressão? Né, a falta de prazer que te leva para baixo. Daí, eu gostaria de falar também sobre a questão bipolar, que, aquelas, variações de humor, né. Isso, eu até escrevi no Face que isso eu estou conseguindo administrar. A questão é essa, é administrar. Mas quando a minha mãezinha estava comigo, não tinha como administrar, porque nós 2 estávamos na mesma frequência, né. E eu, a teimosa, não queria tomar medicamentos fortes, porque eu sempre fui mais da minha família, inclusive os médicos, são mais da homeopatia floral e tal, mas isso não resolve em casos crônicos, né, nem o Rescue, né, nem que você pegue todo o Rescue e tome e vá tomando, não adianta. Tem questões muito crônicas que somente um afastamento realmente do que lhe estressa, né, e é medicação mesmo. Mas por ignorância, como eu sempre falo, eu achava que eu ia dar conta, e depois que minha mãe é assim, eu programava as coisas e achava que ia acontecer exatamente igual o que eu, programei. Isso é uma coisa que eu trago de juventude, porque dava certo. Dava certo talvez porque tinha que dar, ou porque, era destino, ou porque eu estava com a mente saudável, jovem, cheia de esperança, e desenvolvi muito o intelecto, passava em todos os concursos, essas coisas todas. E que, eu fazia tudo para que alegrasse a minha mãe, o coraçãozinho dela. E, nesse final, como eu sempre digo, e como eu sei da frustração da minha mente, e ela está difícil de aceitar isto, e no final dos 45 minutos do segundo tempo, hã, eu, impulsivamente, hã, tomei uma atitude que vem me rendendo muitos estragos, emocionais, financeiros, perdi a minha mãe de forma trágica, ela sofreu, e isso por uma fração de minuto, uma fração de minuto. Um trabalho de anos, hã, de amor, de companhia, de tudo foi destruído. E outro dia eu estava escutando uma pessoa dizer, ela é até do, Luz da Serra, que a ansiedade, ela realmente pode destruir sua vida. Isso me deixou mais alerta, inclusive para fazer esse vídeo e trabalhar sobre isso. Quantas vidas não estão sendo destruídas por causa de depressão, por causa de ansiedade, tudo mal administrado, apesar de nós já estarmos numa situação em que já não é mais tanto tabu. Não digo para sair por aí divulgando se você não é aposentado, se você não tem uma fonte de renda, né, porque aí realmente ninguém vai, o trabalho no Bra o desemprego, né, causado, no Brasil é astronômico. Se você for ainda dizer que você está numa condição psíquica delicada, né, daí, né, não quero nem dizer, né. Bom, mas, insisto sempre nesse assunto, porque ele realmente me tomou, eh eu ignorava bem, assim, eu via inclusive, eu já falei em outro vídeo, que até por um médium a minha mãe foi meio que desenganada. Quer dizer, ali era a hora de para tudo, né, e e a alminha dela já estava, hã, muito sofrimento. Então, assim, e eu a enchendo de viagens, objetos de casa, tudo para amenizar.
mas, não era por aí. Apesar de eu ter que morar na cidade, porque os médicos dela todos eram na cidade, e ela praticamente é o médico todo dia. Era coração, era água no pulmão, era a médica de Parkinson, era tireoide. Então tudo aquilo, que ela sofreu a vida inteira foi atacando o organismo dela e a depressão. E quando eu estava em Miguel Pereira, pela primeira vez eu perguntei ao médico, por que nunca dão um remédio de depressão para quem está com Parkinson, né? Aí ele passou um e tal. Então também os médicos, essas doenças assim que não são eh, muito bem diagnosticadas, são somáticas, eles também ficam perdidos, é tentativa e erro. E, e estou tendo muito tempo para muita reflexão sobre o que aconteceu e para dar conta agora das consequências de realmente ter me envolvido com uma pessoa errada ou pessoas erradas que eu já sabia que o ambiente não era saudável, mas eu achava que eu segurava a barra, durante 20 anos eu segurei, né, não queria, eh, colocar remédios, né, química no meu cérebro. Mas uma vez que o cérebro já estava, sem a química, né, porque o sofrimento ele vai mesmo tirando o prazer de viver. Precisa. Bom, se nessa encarnação eu não conseguir me perdoar, na outra eu me perdoo. Mas por enquanto eu tenho que desabafar e ajudar as pessoas nesse sentido, né. Eu atendo tarô, faço, mapa astral e vejo isso e é a primeira coisa que eu falo, né. Normalmente as pessoas vêm aqui e falam assim: eu quero saber tudo", assim mesmo, "quero saber tudo, mas não de morte". E a depressão e a ansiedade, você começa a morrer, sua alma começa a morrer, sua psique começa a morrer. E não encaixava, né, apesar de eu ler alguns livros de neurociências, não me encaixava que nós somos máquinas. Eu não sei da onde eu tirei sinceridade que eu ia conseguir produzir endorfinas e o prazer, as saudáveis conexões do cérebro naturalmente. Se eu já estava numa situação crítica, né? Nunca se sabe o que acontece no próximo minuto. Portanto, não temos tempo a perder. E eu falo mesmo para minhas clientes: olha, há uma indicação aqui. E nós estamos mesmo, né? E agora com esse novo governo aí, novo, antigo, né? Com esses pacotes de maldade, né? Que você não pode confiar quase ninguém. E pessoas que não têm famílias estruturadas ou uma situação financeira ah, pelo menos que não tiveram tantos traumas, né, que ainda estão com os neurônios mais saudáveis. Mesmo assim, aproveitem, não percam um tempo, porque depois, colheita é dolorosa. Mas peguei a mão de Deus, direto e reto. Namastê.